Dando continuidade à história, uma vida guiada pelos espíritos, marcada pela dor e iluminada pelo perdão. Capítulo 13. Eduardo, apesar de não demonstrar que Salomão tinha ferido seu orgulho, intimamente sentia-se muito humilhado. A Laura será minha e nada nessa vida vai nos impedir de ficar juntos, pensou ele, após alguns instantes sonhando acordado. Assim que deixou a residência de Juca, Salomão continuou tomado pela fúria. E ao entrar em casa, reforçou para a filha a sua opinião contrária à vontade dela de namorar o filho do médium. Porém, a reprovação do pai despertou no coração de Laura uma vontade ainda maior de se entregar a Eduardo. Essa vontade era muito maior que o medo de ser punida, e dominada por aquele desejo ardente, ela ficou dias se imaginando nos braços do homem proibido. Como Salomão estava decidido a dificultar a reaproximação dos apaixonados, não teve dúvida. Colocou Olívia como um cão de guarda 24 horas por dia para vigiar os passos da irmã mais velha, tornando impossível um contato entre os pombinhos. Passado alguns dias, Eduardo, não conseguindo mais ficar longe da amada, outra vez recorreu à irmã para ajudá-lo na difícil tarefa de promover o encontro entre ele e Laura, para tomarem uma decisão definitiva. Desejando a felicidade do irmão, Rosana concordou em interceder no caso. Como quem não queria nada, com muita discrição, ela foi se aproximando de Laura, até que conseguiram conversar, e a irmã do rapaz propôs que ele se encontrasse às escondidas em dias e horários e lugares secretos diferentes. Sem mais resistir ao desejo de estar nos braços de Eduardo, Laura marcou um encontro à beira do riacho onde ela costumava lavar roupas. Rosana sabia do risco que Eduardo estava correndo por insistir em se encontrar com a moça contra a vontade do pai dela e avisou ao irmão: "Eu só espero que vocês tenham juízo e saibam o risco que estão correndo com esses encontros proibidos. Portanto, não passem dos limites. Pode ficar tranquila, minha irmã, pois eu tomarei todos os cuidados para que ninguém descubra que estamos juntos", assegurou Eduardo. No dia combinado, Laura acordou muito disposta, como nunca estivera antes, e logo cedo colocou em uma bacia as peças de roupa que iria lavar. Ao ver aquela cena, Alzira desconfiou de que por trás da boa vontade da filha, na verdade havia outro interesse, pois a moça demonstrava no olhar uma nítida inquietação e na expressão do seu rosto muita ansiedade. Curiosa, questionou o que estava acontecendo com a filha, mas Laura não revelou o segredo do seu coração. Alzira pôs-se a pensar. Ela deve estar planejando aprontar alguma coisa. Contra sua vontade, Laura foi ao riacho acompanhada de Olívia, que, obedecendo à determinação do pai, prazerosamente seguia cada passo que a irmã mais velha dava. Ao chegarem ao riacho, as duas irmãs encontraram outras mulheres lavando suas roupas, mas desejando se livrar do olhar vigilante da caçula, Laura sugeriu: "Olívia, vá se divertir com as suas amigas. Pode deixar que eu lavo as roupas sozinha. Quando eu terminar, eu chamo você para irmos embora." Como Olívia não gostava mesmo daquele serviço, nem desconfiou da intenção da irmã. E antes que Laura pudesse mudar de ideia, ela saiu correndo na direção das colegas que brincavam na água, falando todas ao mesmo tempo. Laura colocou as roupas de molho no sabão para amolecer a sujeira e, vendo que a irmã estava distraída, seguiu por uma trilha na direção em que estava Eduardo. Ele, disfarçadamente, pescava na margem do riacho, à espera de sua amada, conforme havia combinado por intermédio de Rosana. Laura aproximou-se de Eduardo com o coração batendo acelerado. Ao vê-la chegar, ele soltou o anzol no chão e correu ao seu encontro. "Mais uma vez, eu pensei que você tivesse desistido de aparecer.
Disse ele. Pois você pensou errado, devolveu Laura com um olhar penetrante. Sei que o nosso encontro não pode ser demorado, porque a sua irmã logo sentirá sua falta e desconfiará do seu sumiço, afirmou Eduardo, preocupado com o risco que estavam correndo. Mas, depois que o seu Salomão proibiu o nosso namoro, uma chama intensa desabrochou dentro do meu coração. E eu repito, nada nesse mundo vai nos separar. Eu disse nada. Enfatizou. Você entendeu? Sim, meu amor, respondeu ela emocionada. Faço minhas as suas palavras. Nós ficaremos juntos, nem que para isso tenhamos que fugir daqui para bem longe. Como os meus pais fizeram quando descobriram que se amavam e os pais da minha mãe não aceitavam o amor deles. Eduardo estendeu as mãos para pegar em seu rosto com a intenção de beijá-la, mas ela virou o rosto e saiu como se estivesse indo embora. Porém, após dar alguns fingidos passos de fuga, ela ficou parada de costas, esperando que ele a impedisse de partir. Entrando naquele jogo de sedução, Eduardo se aproximou por trás dela, levantou os cabelos longos da moça com delicadeza, encostou os lábios em seu pescoço, deu uma mordida sensual perto da nuca dela e sussurrou ao pé do seu ouvido. Só de olhar para você, meu amor, eu fico louco de desejo. A estratégia do rapaz foi fatal, pois quando Laura sentiu o toque daqueles lábios quentes encostados em seu pescoço, mordendo a sua pele suavemente e a voz sussurrante se declarando ao pé do seu ouvido, ela perdeu completamente o controle da situação e se deixou envolver. A cada toque de Eduardo, um delirante arrepio lhe subia pelo corpo todo. Ele continuou com as carícias, deixando-a mais enlouquecida. Laura virou de frente para ele e, dominada pelo fogo da paixão, pegou no rosto de Eduardo com as duas mãos, puxando-o com força para beijá-lo ardentemente. Eu te amo muito, balbuciou ela enquanto beijava-o com loucura. Eu também, disse ele emocionado por ter conseguido seu intento. Bocas coladas pelo calor do desejo intenso, beijaram-se repetidas vezes com muita paixão ali mesmo, sem tomar cuidado para não serem vistos. Ficaram abraçados e trocando carinhos durante alguns minutos, e quanto mais se beijavam, mais sentiam vontade de se curtir. Saíram da beira do riacho e foram para a sombra de uma árvore, onde existia uma camada de folhas secas em que fizeram um ninho de amor. Quando a coisa já estava seguindo para algo concreto, ouviram os gritos de Olívia, que sentira a falta da irmã e começara a chamá-la aos berros. Deitado sobre as folhas barulhentas, ouvindo o chamado de Olívia, sentiram o clima despertar, trazendo-lhes uma sensação de prazer indescritível por estarem vivendo um romance proibido. Um sobreposto ao outro, o casal trocou mais alguns calorosos beijos. Eduardo ia falar, mas novamente escutaram os gritos de Olívia chamando por Laura. Então deram mais um demorado beijo e decidiram encerrar o encontro. Laura voltou com a alma realizada, imaginando-se para sempre nos braços do seu amado, recebendo aqueles beijos quentes. Ela não conseguia conter o pensamento que trazia de volta à sua memória a imagem de Eduardo abraçando-a por trás, acariciando-a e seduzindo-a. O seu corpo, ainda estimulado pelas sensações do toque que recebera, vibrava de prazer e clamava por mais um pouco daquela emoção proibida. Mentalmente, ela afirmava para si mesma: agora sim, eu sinto o gosto do amor. Eduardo, além de ser um homem muito atraente, tem um beijo quente de enlouquecer e um toque tão forte que só de imaginar a minha vontade de repetir tudo de novo e desta vez deixar acontecer o que o meu corpo me pede. Seguindo por uma trilha na margem do riacho, Laura levou um susto quando se deparou com Olívia, que vinha em seu rastro igual um cão farejador.
Fingindo estar aborrecida, a moça apaixonada deu uma bronca na irmã caçula por ter lhe chamado tanto, alardeando o seu sumiço. Olívia, mas que gritaria era aquela? Morreu alguém? Eu não sabia onde você estava, justificou a caçula. Eu fui dar um mergulho lá na cachoeira, mentiu Laura. Pensei que você tivesse ido embora, falou Olívia, dando uma volta em torno de Laura e olhando-a dos pés à cabeça. O que foi? Que você está me olhando de cima a baixo com essa cara desconfiada? Perguntou Laura, incomodada com a marcação da irmã. Nada não, Laura, dissimulou a mais nova. E se eu tivesse mesmo ido embora? Você não sabe o caminho de casa, não, diacho? É claro que eu sei. E por que você ficou alardeando feito galinha quando bota ovo? O papai me pediu para não desgrudar de você. Um só instante. Laura pegou no braço da irmã com força e encarando-a disse: Escuta aqui, garota. Se você inventar alguma história para encher a cabeça do papai de minhoca, vai se arrepender de ter nascido. Ouviu bem o que eu disse, sua peste? Ai, me solta, Laura. Você está me machucando, reclamou Olívia. Laura soltou o braço da irmã, dando-lhe um chega para lá, e as duas seguiram em direção ao local onde estavam as outras mulheres na margem do riacho. Sentadas sobre as imensas pedras, ensaboando e esfregando as peças de roupa, enquanto falavam todas ao mesmo tempo em um divertido papo de comadres. De volta ao grupo, Olívia foi se divertir com as amigas, mergulhando na refrescante água enquanto Laura foi concluir a lavagem das roupas. Quando as colegas viram Laura chegando com os cabelos cheios de folhas e aquele brilho no olhar, logo desconfiaram do seu sumiço. Rebeca, não suportando a curiosidade, maliciosamente perguntou: Onde você foi, Laura? Ficamos todas preocupadas com seu sumiço repentino, achando que você tinha sido engolida por uma sucuri gigante. Conta pra gente, que bicho pegou você? Você saiu daqui com esses seus cabelões de índia brilhando até a cintura e voltou com ele todo encolhido, amassado, cheio de restos de folhas secas e com essa cara de espantalho. Diante da avaliação irônica de Rebeca, todas caíram na gargalhada, menos Laura, que, desconcertada com a brincadeira da colega, respondeu: Como você é maldosa, Rebeca. Eu fui apenas relaxar um pouco, apreciando a queda da cachoeira. Pelo visto, você gostou tanto da queda da cachoeira que resolveu cair também, não foi? Insistiu Rebeca novamente, provocando risadas. Vão cuidar da vida de vocês, rebateu Laura impaciente. Procurando consertar o mal-estar que havia criado, Rebeca parou o seu serviço por alguns instantes e foi até Laura para se desculpar pela situação constrangedora na qual havia colocado a amiga. Laura, ainda demonstrando estar muito chateada por ter sido exposta ao ridículo, aceitou o pedido de desculpa só para encerrar aquele assunto. Calou-se, terminou de lavar as roupas, chamou Olívia e foram embora. No quintal de casa, enquanto colocava as peças de roupa para secar, Laura começou a cantar. Esse fato não passou despercebido por Alzira, que, ouvindo a filha cantarolar feito um sabiá, ficou intrigada com aquela alegria. Curiosa para saber qual o motivo de tanta felicidade, a mãe apareceu na janela discretamente, acenou com a mão chamando Olívia, sem que Laura percebesse a sua presença, e perguntou: Olívia, o que aconteceu de tão especial com a sua irmã lá no riacho? Ela saiu de casa tão pensativa e voltou assim feliz da vida? Não aconteceu nada, respondeu Olívia com um sorriso irônico, deixando transparecer que a alegria da irmã tinha sim um motivo. Notando que a resposta da caçula não transmitia segurança, Alzira fez cara de autoridade e, com um olhar intimidador, novamente perguntou: Você tem certeza de que não houve nada com a sua irmã lá no riacho? Olívia novamente foi cínica e, com um riso de deboche, disse:
Não houve nada, mamãe. Eu acho, insinuou ela em seguida. Alzira se irritou com a ironia da filha caçula, que se aproveitava da sua desconfiança para se divertir às suas custas. Restava-lhe tirar as dúvidas diretamente com a filha mais velha. Alzira dispensou Olívia, que foi para o quarto se trocar. Laura percebeu a mãe se aproximando e sentiu que seria investigada. Alzira decidiu questioná-la de forma amorosa, mas querendo saber a verdade. Nossa, filha, quanta alegria nesse seu coração! Exclamou a mãe admirada. Conta para a mamãe. O que aconteceu de tão bom lá no riacho? Você saiu daqui calada e voltou transformada e cantando uma música tão romântica? Com a pergunta da mãe, Laura voltou mentalmente às picantes cenas de paixão e loucura que viveu sobre as folhas secas à beira do riacho, ao som da cachoeira, que se misturava ao canto dos pássaros. A jovem apaixonada, com a alma leve, suspirou profundamente e respondeu: Ah, mãe, eu deixei a correnteza do riacho levar embora toda aquela tristeza que estava apagando a luz da minha alma quando eu acordei hoje de manhã. Laura, pelo amor de Deus, não faça coisa errada, minha filha. O seu pai está atento a você, alertou Alzira. Ué, por que o meu pai está me vigiando? Para você não fazer besteira, menina. Como é que eu vou fazer besteira, mãe? Se eu vivo o dia todo em casa e quando eu saio, a Olívia está grudada em mim feito um carrapato. Filha, não se faça de inocente pensando que vai me ludibriar. Eu já fui jovem e sei quando uma mulher está aprontando alguma coisa errada. Laura terminou de colocar as peças de roupa para secar. E enquanto se dirigia para dentro de casa, seguida pelos passos investigativos da mãe, declarou: A senhora é a melhor mãe do mundo. É por isso que eu a amo mais do que tudo nessa vida, minha flor. Já conhecendo a esperteza da filha, Alzira disse: Nem pense que com esse seu jeitinho sedutor você vai conseguir me enrolar e escapar de me contar o que andou aprontando, não, viu? Não se aveste não, minha mãe, devolveu Laura, colocando a bacia vazia no chão e se dirigindo à cozinha em busca de algo para matar a fome. Ainda seguindo os passos da filha, Alzira exprimiu: Olha, minha filha, eu não quero lhe apurrinhar pegando no seu pé, não. É natural que eu queira saber o que se passa em sua vida. Laura parou alguns instantes, voltou-se para a mãe, deu-lhe um carinhoso abraço e, puxando o seu dengoso sotaque nordestino, disse: Ô, mãezinha, não se torture assim. Está tudo bem comigo. Deixe o seu coração em paz, deixe. Tocada pelo chamego da filha, Alzira disse: Você é terrível mesmo, hein, Laura? Com esse seu jeitinho afetuoso e ligeiro de se comunicar, dobra qualquer pessoa na conversa para conseguir o que quer. Aprendi com a senhora, mãe, que se a gente não colocar o amor na frente de nossas ações, não teremos êxito em nossas relações. Orgulhosa pela esperteza da filha, Alzira encerrou, dizendo: Vou deixar você almoçar, senão vamos ficar filosofando de barriga vazia. E o que a senhora preparou de gostoso para o almoço de hoje, mãe? Eu fiz uma suculenta galinhada caipira de molho com óleo de coco babaçu que, de tão cozida, está derretendo na boca. Nem me fale isso, minha mãe. Eu já estou com água na boca só de ouvir a senhora falar na minha comidinha predileta. Laura estava com tanta fome e com vontade de provar a comida preparada com carinho pelas mãos afetuosas de sua mãe, que enquanto fazia o prato, lambeu os dedos, degustando o irresistível sabor do tempero de Alzira. Quando Olívia chegou à cozinha e destampou a panela, como fizera Laura, também ficou com água na boca, só de olhar a suculenta galinhada. Enquanto degustava aquela comidinha caseira, Laura concluiu que, apesar das dificuldades que a sua família enfrentava, a vida que levavam dentro daquela simplicidade era muito prazerosa e feliz.
Capítulo 14. O tempo passou e o casal de apaixonados continuava se encontrando às escondidas. Um dia, Eduardo, disposto a pagar o preço do amor que sentia por Laura, decidiu colocar um fim naquela desconfortável situação e propôs a ela assumirem o relacionamento. A moça, vibrando de alegria, concordou com a ideia. O jovem revelou ao seu pai que estava mantendo um relacionamento às escondidas com a filha do sistemático Salomão. "Você perdeu seu juízo?" perguntou Juca, revoltado com a ousadia de seu filho. "E qual é o problema, papai? Nós somos solteiros e nos amamos", justificou o jovem apaixonado. "Você não tem medo de morrer, não? Fique tranquilo, meu pai." "Como eu vou ficar tranquilo, Eduardo? O senhor está preocupado à toa. Meu filho, você perdeu a noção do risco que está correndo." Eduardo, divertindo-se com a aflição do pai, informou: "Ninguém sabe de nada que está acontecendo entre mim e Laura. Os nossos encontros ocorrem de forma muito discreta. Por incrível que pareça, nunca houve nada demais entre nós. A gente se encontra apenas para namorar." "Você deve estar brincando comigo, filho. Não é possível que um homem na sua idade consiga manter encontros com a mulher dentro do mato e se contente apenas com beijinhos inocentes. Só pode ter sido um milagre você não ter embuchado a filha de Salomão. Você deve ser infértil", contestou Juca, inconformado. "Pai, o senhor precisa acreditar na minha palavra. Eu lhe garanto que a pureza de Laura continua intacta." "Ah, meu filho, faça-me o favor, rapaz. Conte outra história, vai. Eu não nasci ontem." Eduardo saiu em defesa da honra da amada. "Eu estou falando sério, pai. A Laura é uma moça direita e mesmo a gente se encontrando no meio do mato, eu respeito a vontade dela de se casar pura." "Nada vai me fazer acreditar nessa conversa, meu filho." "Creia em minha palavra. O que eu estou lhe falando é a mais pura verdade", insistiu Eduardo. "Você está me deixando preocupado." Irritado com a descrença do pai, o rapaz indagou: "O senhor está duvidando da minha masculinidade só porque eu respeitei a escolha da mulher que eu amo, que optou por se casar pura? Você vai me desculpar pela minha descrença em sua palavra, mas se essa história que está me contando for mesmo verdadeira, de duas uma: ou você ama muito essa moça, ou não é macho", aventou Juca. "Eu sou macho sim, pai. E quero que o senhor saiba que esse seu comentário me ofende muito." "Eu amo Laura mais do que tudo nessa vida", afirmou Eduardo. "E como você tem conseguido se segurar por tanto tempo?" "O amor que eu sinto pela Laura é tão grande que eu serei capaz de suportar qualquer coisa para que ela seja feliz. Vamos resolver essa encrenca o mais rápido possível. Afinal de contas, de nada vai adiantar a gente ficar discutindo a intimidade de vocês. Quero pedir ao senhor que vá procurar o seu Salomão para que a gente possa acertar de uma vez por todas essa questão." Juca estava consciente de que aquele relacionamento estava pondo a vida do filho em risco e achou mais sensato ir logo procurar o pai da moça para revelar o romance entre os dois, já que Salomão havia se mostrado contra desde o início. Quando o pai do rapaz chegou à casa do pai da moça e anunciou que o motivo de sua visita era tratar da felicidade dos seus filhos, Salomão, irredutível, nem esperou concluir e foi logo avisando: "Seu Juca, eu sinto muito em informá-lo, mas o seu filho não é bem-vindo como membro da minha família. Esse rapaz precisa colocar em sua cabecinha de minhoca que a minha filha não nasceu para o bico dele. Ela merece coisa muito melhor." Juca, de maneira pausada, quis saber: "E o que você tem contra o meu filho? Se ele é um rapaz de caráter, honrado e trabalhador." "Eu não tenho nada contra a pessoa do seu filho.
Eu sou contra a vontade dele de querer entrar na minha família a todo custo com essa conversa de grande amor, explicou Salomão de maneira enfática. Então me diga, o que você observou de errado na postura do meu filho que lhe deixou com tanta raiva e repulsa dele? Não gostei da atitude dele de ter aproveitado a minha ausência para vir até a minha casa sediar a minha filha, esclareceu o pai da moça magoado. Juca sabia que desde que Laura e Eduardo se apaixonaram, ainda na adolescência, o verdadeiro motivo pelo qual Salomão rejeitava Eduardo era outro, e ditou: eu sei que essa sua reprovação, a união deles, não é de agora. Eu lembro muito bem que isso vem desde que eles eram adolescentes. Salomão não disse nada, apenas fez cara de pouco caso e Juca continuou. Eu até que tentei manter o meu filho longe da sua filha. Porém, quando duas almas afins se encontram e dois corações se querem, não há nada que possa deter a força de um amor verdadeiro. Ainda se mostrando irredutível, Salomão ficou de cara fechada, negando-se a continuar discutindo com o pai do rapaz sobre o relacionamento de seus filhos. Embora o pai da moça não declarasse abertamente a razão pela qual rejeitava a família de Juca, deixava transparecer que a sua reprovação vinha da origem preconceituosa referente ao trabalho que ele desenvolvia como médium. Juca, por ser uma pessoa esclarecida e tendo compaixão pela ignorância do preconceituoso homem, defendeu a atitude do filho, dizendo: Salomão, você já foi jovem e sabe que um rapaz sem experiência na idade do meu filho, por medo de não ser reprovado, está sujeito a agir errado. Salomão apenas coçou a cabeça, demonstrando inquietude por não desejar mais prosseguir com o assunto. E Juca, desgastado por não conseguir convencer o pai da moça a ceder, despediu-se e partiu com a certeza de que o melhor seria aconselhar o filho a colocar um ponto final naquele relacionamento. Quando Eduardo viu o pai chegando, notou pela expressão do seu rosto desanimado que Salomão novamente o tinha rejeitado. Juca deu um carinhoso abraço no filho e relatou como sucedeu a conversa com Salomão. Com a negativa do pai de Laura, o jovem sentiu-se mais uma vez frustrado. Mesmo sabendo que Eduardo e Laura se amavam muito, Juca aconselhou o filho a terminar o namoro com a moça e seguir a sua vida. A princípio, Eduardo concordou em desistir de Laura, mas só na teoria, porque na prática continuaram se encontrando às escondidas como já vinham fazendo antes, e com mais frequência agora. Durante o oculto namoro, uma coisa chamava a atenção de Eduardo: o olhar cobiçador de Olívia, que, sem saber que ele e Laura estavam mantendo o relacionamento, se insinuava interessada nele também. Com o decorrer do tempo, Olívia, sentindo um desejo incontrolável por Eduardo, foi se aproximando do namorado da irmã e, a cada chance que tinha, aumentava ainda mais as jogadas de sedução numa tentativa de conquistá-lo. Oscar, o irmão da moça, várias vezes a observou, abanando o calorão que sentia quando via Eduardo passar na frente de sua casa. Preocupado, o irmão comentou com a mãe: tenho a sensação de que Olívia vai trazer dor de cabeça para a senhora e para o papai, aprontando alguma coisa errada. Por que você diz isso de sua irmã? Sempre que o Eduardo passa aqui na porta de casa, ela fica toda assanhada como uma cachorra no cio. Talvez ela esteja apaixonada por Eduardo, comentou Alzira. Eu tenho certeza disso, afirmou Oscar. Nessa idade, isso é normal, considerou Alzira e prosseguiu. Ainda mais se tratando de um rapaz bonito como é o Eduardo. Nem tanto assim, né, mãe? Concordou Oscar, enciumado. Espero que ele não se aproveite dela, disse Alzira preocupada. É o que vai acabar acontecendo. Tomara Deus que não, relutou Alzira apreensiva. Só não vai acontecer nada se o Eduardo não for macho de verdade. Eu acho impossível um homem dispensar um brotinho como a Olívia.
ainda mais oferecida de bandeja como ela está. É melhor a senhora ficar atenta e prender essa cabrita, concluiu Oscar. Você fez muito bem em ter me alertado, encerrou Alzira. Não vendo outra saída, Eduardo decidiu recorrer a uma prática muito utilizada pelos apaixonados naquela época. Quando os familiares de uma moça não aprovavam o seu escolhido, o rejeitado apaixonado ia até a casa da donzela na calada da noite, montado em um cavalo, e carregava a amada para bem longe. E para evitar que os parentes fossem atrás e resgatassem o fruto do roubo durante a fuga, o corajoso ladrão de moça pura era premiado pela donzela com a sua virgindade, tornando assim a romântica aventura em algo muito mais atraente. Quando os familiares descobriam o paradeiro da foragida, iam imediatamente ao seu encontro, não para levá-la de volta para casa, mas com o desejo de realizarem o casamento o mais breve possível. Perante a sociedade moralista, a moça sem virgindade perdia o seu valor, e os seus pais, evitando ter uma filha desonrada dentro de casa, mesmo que o futuro genro não fosse do gosto de todos, acabavam concordando com a união. Quando Eduardo falou com Laura sobre o seu romântico plano de roubá-la da casa de seus pais, na garupa de um cavalo, ela concordou na hora com a ideia do amado. Marcaram o dia da aventura e assim o fizeram. Amanheceu e Alzira notou que Laura estava demorando para acordar. Preocupada, a mãe foi até o quarto verificar o que estava acontecendo. E lá encontrou apenas um bilhete deixado pela filha em cima da cama e a janela encostada, dando indícios de que Laura tinha fugido durante a noite. Na folha de papel estava escrito: Mamãe, obrigada pelo bom exemplo de mulher que a senhora representa, principalmente pelos seus conselhos e orações nos momentos difíceis, que tanto me fortaleceram nessa minha árdua caminhada em busca da minha felicidade. Papai, sei que a minha atitude não vai lhe agradar nem um pouco, mas eu quero que o senhor saiba que eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Eu entendo que por detrás desse seu jeito bravo, na verdade existe um homem zeloso, defendendo a honra da sua amada família com unhas e dentes. Como o senhor não aprova o meu relacionamento com Eduardo, decidi seguir os meus sentimentos e pagar o preço da vontade do meu coração. Espero em breve poder voltar para receber as bênçãos dos senhores. Um abraço da filha rebelde que os ama muito, mais do que tudo nessa vida. Laura Cristina de Carvalho. Quando Alzira terminou de ler o bilhete, já estava com o rosto banhado de lágrimas. E sem demora foi até o quintal onde estavam Salomão e Oscar. Ela entregou o bilhete para o esposo e disse: Leia isso aqui, Salomão. Que bilhete é esse? E que cara de choro é essa? Perguntou ele apreensivo. Leia e descubra o que a nossa filha fez, disse Alzira emocionada. Salomão leu o conteúdo do bilhete e ficou furioso. Amassou a folha de papel com força e o jogou no chão, encarando a esposa. Você sabia que a Laura continuava se encontrando com o filho do macumbeiro e que ela estava planejando fugir com aquela praga? Eu não sabia de nada, meu bem. Na verdade, eu desconfiava de que ela estava aprontando alguma coisa, mas eu nunca imaginei que planejavam fugir. E você não fez nada para evitar que acontecesse essa desgraça? Você se esqueceu de que o papel de uma mãe é orientar os filhos? Alzira contrapôs. Existem coisas que fogem do nosso controle. E manter duas pessoas que se amam afastado é algo praticamente impossível. Lembre-se da nossa própria história de amor. Quase ninguém da minha família aprovava você como meu companheiro. E mesmo assim, eu me fiz de surda para que os outros diziam e me entreguei de corpo e alma ao nosso amor. E nada nos impediu de ficar juntos. Revoltado, Salomão desconsiderou a observação da esposa. Fale a verdade. Essa fuga foi facilitada por você, Alzira.
Eu jamais faria qualquer coisa contra sua vontade, rebateu ela. Como as aparências enganam, interveio Oscar. Por quê, filho? Indagou Alzira. Eu jurava por Deus que a qualquer momento o Eduardo teria um envolvimento com a Olívia, não mais com a Laura. E de onde você tirou essa suposição? Questionou Salomão. Olha, pai, várias vezes eu presenciei a Olívia se jogando para cima do Eduardo, igual a uma quenga oferecida. Inclusive, eu até comentei isso com a mamãe. Salomão devolveu. Não fale uma besteira dessa, rapaz. A Olívia nunca se interessaria pelo filho do macumbeiro. Ao contrário, ela sempre demonstrou estar contra ele desde adolescente, quando a sua mãe teve a infeliz ideia de levar a Laura para frequentar as sessões de macumba na casa do pai dele. Naquela época, para o meu desgosto, a Laura, certamente induzida pelo velho, começou com essa história idiota de que ela e o filho dele são almas afins e que voltaram para viver um encontro amoroso. Portanto, não tem o menor fundamento essa sua desconfiança de que Olívia, assim como Laura, é apaixonada pelo filho do macumbeiro. É aí que você se engana, Salomão, aventou Alzira, que prosseguiu. Esses casos como esse, o ódio da pessoa que vive fazendo intrigas, é na verdade uma paixão não correspondida que ela nutre por quem vive perseguindo. Então, se a Olívia é apaixonada pelo futuro marido da irmã, agora ela vai ter que tirar esse amor do coração e aceitar essa desilusão, concluiu Salomão. É melhor, pai, a gente ir procurar logo os pais do Eduardo para resolver essa situação, antes que o seu futuro genro, depois de ter provado o fruto proibido, desista de se casar com a moça desvirginada, propôs Oscar. Ele não é nem louco de se atrever a abandonar a sua irmã desonrada, bradou Salomão. Se ele fizer uma palhaçada dessa, eu capo aquele cabra da peste, para que ele nunca mais desonre a família de ninguém. Após tomarem o café, Salomão e Oscar, ainda sem saber o paradeiro do casal de pombinhos, foram até a casa de Eduardo com o propósito de acertarem a união dos apaixonados. Depois de uma rápida conversa, os pais se dirigiram à cidade, onde procuraram o padre e marcaram a data do casamento para dali a alguns dias. Enquanto aguardavam a data da união dos filhos, os pais dos noivos reuniram os amigos das duas famílias, como era comum quando alguém ia se casar, e fizeram uma modesta casa de sapé para o futuro casal. Enfim, depois de um certo tempo, chegou o tão esperado dia do sim para Laura e Eduardo. Olívia se recusou a ir à igreja assistir o casamento da irmã. Chateada, Laura procurou saber o motivo de Olívia não querer participar da cerimônia da união com Eduardo. Mas a justificativa que Olívia deu não foi convincente. Com isso, Alzira sentiu que Olívia realmente mantinha uma paixão não correspondida pelo futuro marido da irmã, como Oscar já havia comentado. O dia do casamento foi de muita alegria para os convidados dos noivos, que partiram rumo à cidade montados em cavalos, formando uma escolta que seguia os passos galopantes da paixão que existia nos corações de Eduardo e Laura. Depois de tantos desafios vencidos, estavam fazendo prevalecer o amor que os unia, abrindo com isso todas as portas. A noiva usava um vestido simples, mas que trazia em si algo especial, pois fora confeccionado pela própria mãe da moça, que costurava muito bem. Laura, ao ser escoltada pela cavalaria rumo ao altar, estava se sentindo uma verdadeira rainha. Depois de mais de uma hora galopando, chamando a atenção de todos por onde passavam, chegaram à capela da cidade. Eduardo, que chegara antes da noiva como manda a regra, estava à sua espera, com as mãos suando de ansiedade, diante do altar e dos olhares atentos dos seus convidados.
aguardando para ouvir o sim da mulher amada. O padre abençoou aquela união. Laura e Eduardo, muito emocionados, após a assinatura dos papéis do casamento, sentindo-se aprovados pela sociedade, saíram da igreja de cabeça erguida. Felizes com a conquista, voltaram para casa festejando o enlace que definitivamente selava o direito de viverem um para o outro livremente. Aos poucos, Olivia foi reaproximando-se de Laura, que, realizada com a vida de casada e acreditando que a irmã ficaria contente com a sua felicidade, ingenuamente aguçava a curiosidade dela, lhe confidenciando alguns segredos de sua convivência com o marido nos momentos de intimidade. Olivia ficava subindo pelas paredes cada vez que ouvia os picantes relatos da irmã sobre as qualidades de Eduardo, quando iam para a cama viver os intensos momentos a dois que o romântico casal mantinha. Olivia, tomada por um desejo intenso, ficava horas relembrando as cenas de amor descritas por Laura e, apaixonada pelo cunhado, via-se nos braços dele ocupando o lugar de Laura e vivenciando loucamente tudo aquilo que ouvia a outra lhe contar. Laura, esclarecida e sensível o suficiente para se precaver das armadilhas que ela mesma estava criando, não se dava conta do erro que estava cometendo e por muito tempo seguiu revelando as suas intimidades e novidades que o marido inventava para satisfazê-la como mulher. Os anos se passaram. Laura e Eduardo tiveram 2 filhos, Augusto e Açucena, que se tornaram a felicidade da família. A convivência com o sogro médium fez com que Laura se aprofundasse no assunto que sempre fora motivo de tormento em sua vida. Só não entendi o porquê de ter sofrido tanto desde pequena. A mediunidade me atrapalhou bastante. Eu quase fui internada no hospício. A mediunidade é o dom mais precioso que o ser humano pode ter, rebateu Juca. Ela é uma aliada, porque é a intuição pura. Conforme você a educa, mais fácil fica perceber as energias ao redor, se as energias do ambiente são boas ou não, e até as intenções dos outros. Sim, seu Juca, esse é o lado bom, mas eu sofri muito. Sofreu porque precisava aprender a ser forte. Ela espantou-se com o comentário. Estava acostumada a ser adulada, tratada como vítima. Juca não deixava por menos. Você nasceu com uma missão: ajudar as pessoas por intermédio da sua mediunidade, ou seja, ajudar os vivos fazendo uma grande parceria com os mortos. Mas para ser um bom médium, realizar um bom trabalho, é necessário vencer a vaidade e ser modesto. Eu era pequena. Como uma criança pode se defender? Perguntou ela irritada. Ninguém é vítima no mundo. Cada um atrai para si as situações que precisa para burilar o espírito e não importa se é recém-nascido ou se está com 90 anos de idade. Você era obsediada porque precisou aprender a tomar posse de si mesma. Quem toma posse de si não sofre influência dos outros, seja encarnado ou desencarnado. Assim, Juca ia orientando, explicando, ensinando Laura, desejando oferecer uma oportunidade para a nora colocar em prática sua mediunidade. Convidou-a a participar dos trabalhos espirituais que desenvolvia no centro que dirigia, fazendo consultas e dando passes e orientações. Laura aceitou o convite do sogro e, para trabalhar como voluntária nas sessões de assistência espiritual, aprofundou-se nos estudos. Ela aprendeu a tratar de casos de desequilíbrio energético de muitas pessoas e passou a psicografar. Desencarnados se aproximavam
e ditavam-lhe mensagens de conforto e esperança aos familiares tocados pela dor da perda de um ente querido. Diante da melhora de inúmeras pessoas que recebiam seu auxílio espiritual, Laura acabou tomando confiança no trabalho que desenvolvia e Juca, contente por tê-la como sua sucessora, aos poucos ia-lhe repassando todos os conhecimentos que adquirira durante décadas de atuação como médium. Laura sentia-se lisonjeada com tamanha responsabilidade que o sogro depositava nela. E a cada nova descoberta ficava mais encantada com a sabedoria daquele homem simples, mas que ao mesmo tempo se mostrava um profundo conhecedor de causas que provocam os sofrimentos da alma humana. Juca não media esforço para ensinar a nora os tipos de ervas naturais que possuem potenciais de cura e capazes de dizimar doenças físicas crônicas. E para os casos de interferência espiritual, o médium recomendava que Laura fizesse os infalíveis rituais de libertação, mistura de orações e passes, que ele ministrava com muito êxito. Capítulo 15. Alguns anos tinham se passado, e Juca, como experiente médium, sentia que a nora já estava pronta para assumir a sua independência. O veterano não teve dúvida ao aconselhar Laura a montar o seu próprio centro, para que ela pudesse fazer os atendimentos em um ambiente adequado para lidar com a energia dos espíritos. Laura concordou com a sugestão do sogro e, mesmo sem muitas condições financeiras, construiu uma modesta casa de apoio espiritual, na qual passou a receber as pessoas que surgiam de todas as partes, em busca de ajuda e de consolo. A médium não cobrava pelo trabalho que desenvolvia. Mesmo assim, alguns fazendeiros que recorriam aos seus serviços faziam questão de retribuir a sua dedicação, dando-lhe gratificações em dinheiro. Com as recompensas que recebia, Laura acumulou uma boa quantia, que usou para construir uma casa de apoio mais confortável para acomodar melhor as pessoas que vinham de longe e não tinham onde se hospedar durante o tratamento, que em alguns casos levava semanas para ser concluído. A fama de boa curandeira de Laura se espalhou e tomou uma dimensão tão relevante que ganhou uma data comemorativa anual, período em que o seu centro espírita era transformado em uma grande concentração de fé. Era a época em que a médium abria as portas de sua casa de apoio para receber centenas de pessoas que vinham até de outros estados, para lhe agradecer as graças alcançadas por meio dos eficazes tratamentos que a médium realizava. Mesmo diante do sucesso da filha, que atuava como médium e ajudava inúmeras pessoas, Salomão continuou evitando aproximação com a espiritualidade. Juca acompanhava tudo de perto e percebeu o deslumbramento da nora com o destaque que o seu nome havia conquistado na opinião pública. Incontáveis vezes ele tentou alertá-la para não se deixar levar pela fama. No entanto, Laura, com o ego inflamado pelos elogios que recebia, acreditava que o sogro estava, na verdade, com ciúmes do seu sucesso. Sentindo-se superior a Juca, Laura já não pedia a opinião do experiente médium que lhe passara os conhecimentos que a tornara conhecida. Dolores, bem idosa, alertava a amiga sobre esse deslumbramento. Laura deixou de lhe escrever, dando como desculpa a quantidade de gente que necessitava do seu atendimento. E dessa forma, aquela linda amizade mantida durante anos por meio de inúmeras cartas foi minguando, e um dia as cartas pararam de chegar. Não demorou muito para Laura se esquecer da amiga. Além disso, Laura já não citava mais o seu mentor espiritual como parceiro na resolução dos casos, para não ofuscar a sua imagem de boa curandeira
que as pessoas tanto exaltavam nas sessões de cura que promovia. Eis que mais uma vez chegou o dia de tão esperada festa que ocorria na primeira semana do mês de dezembro, oportunidade em que a médium dava início à reunião de mãos dadas com os convidados, fazendo uma emocionante ritual, agradecendo à espiritualidade as graças conquistadas. E de maneira alegre, atravessava a noite comemorando e fazendo novos pedidos para o ano vindouro. Degustando deliciosas comidas típicas e, por fim, acontecia o momento mais esperado do encontro. Laura incorporava o seu guia espiritual, que vinha especialmente transmitir uma mensagem de encorajamento aos que já agraciados que ali se faziam presentes. A noite estava apenas começando e o casarão estava apinhado de gente. Os voluntários, que auxiliavam com boa vontade a espiritualista na organização da festa, corriam alegremente de um lado para o outro, colocando em ordem os últimos detalhes para a realização do concorrido evento. Enquanto isso, a médium estava reclusa em seus aposentos, concentrando-se e preparando-se espiritualmente para dirigir a emocionante celebração. Concluído o trabalho de organização da festa, Eduardo dirigiu-se ao quarto onde estava a esposa. Devagar, ele empurrou a porta e entrou pisando macio, para não desconcentrá-la. Ao vê-la sentada diante do seu altar com um terço na mão e de olhos fechados em profunda prece, tocou em seu ombro suavemente e comunicou que já estava tudo pronto. Laura disse: "Vá recepcionar as pessoas, que dentro de alguns instantes iniciarei o evento." Eduardo deixou o quarto e saiu para cumprimentar os convidados que estavam do lado de fora, proseando alegremente na frente do casarão. Depois de dar as boas-vindas, Eduardo sentou-se para conversar com Salete, uma amiga de infância, quando Olívia surgiu com uma expressão de surpresa, como se estivesse dando um flagrante no cunhado ao encontrá-lo sorridente e batendo papo com uma mulher solteira. Enciumada, Olívia o censurou. "Olha, Eduardo, quem vê você assim se divertindo na companhia de uma mulher solteira, nem imagina que você é um homem compromissado." Incomodado com a postura da cunhada, ele retrucou: "O que deu em você, Olívia? Eu e a Salete estamos apenas conversando como amigos." Olívia olhou para Salete rangendo os dentes como uma fera, em ponto de ataque, e fuzilando a outra com os olhos raivosos, avisou em forma de ameaça: "Eu estou de olho em você, viu, sua sirigaita? Acho melhor você ficar longe do marido da minha irmã, senão eu acabo com a sua raça aqui mesmo, na presença de todo mundo." Salete se despediu de Eduardo, fingindo que não tinha escutado aquelas palavras ofensivas. E Olívia ficou mordendo os lábios de raiva por ter sido ignorada pela moça. Com esse mal-estar, Eduardo chamou a cunhada em um canto, longe das visitas, e questionou a atitude da jovem, que, chorando de ciúmes, revelou: "Eu só fiz isso porque você me traiu. Eu guardei a minha pureza para me descobrir mulher em seus braços, mas você não me esperou para se casar comigo." Com aquela inesperada revelação, Eduardo teve noção da encrenca que estava prestes a se formar em torno de sua vida e, contrariando o desejo da cunhada, se aproximou da moça para que ninguém ouvisse o que ele ia dizer. "Olívia, você enlouqueceu de vez, menina? Coloque uma coisa na sua cabeça, garota. Eu amo a sua irmã. Você ouviu o que eu disse? Eu vou repetir. Eu amo a sua irmã e ela será a única mulher da minha vida." "Pelo amor de Deus, Eduardo, não me fale que você ama a Laura, não. Isso me machuca muito", suplicou Olívia aos prantos. Com firmeza e clareza ele bradou: "Falo sim. Esta é a mais pura verdade.
E deixe de fazer drama, porque as pessoas estão observando e vão acabar ficando curiosas com o que está acontecendo entre nós aqui fora. Eu não estou nem aí para o que os outros vão pensar, desafiou ela. Se você não tem medo de ser mal vista, isso é problema seu. Eu tenho meu casamento a zelar, alertou ele. Eu não vou desistir de você por nada nesse mundo. Eu lutarei pelo meu sonho de ter você ao meu lado até o último dia da minha vida, determinou Olivia chorando. Desista dessa loucura. Não perca o seu tempo com essa ilusão. Eu sou muito bem casado com a sua irmã e serei fiel ao meu compromisso com a Laura para sempre. Ouça bem, eu disse para sempre, você ouviu? Para sempre, repetiu ele com mais ênfase ainda. Olivia, convicta de que convenceria o cunhado a mudar de ideia, falou: Não adianta você dizer que não sente nada por mim. Eu vi nos seus olhos outro dia que a sua alma me deseja. Isso que você está dizendo é um absurdo, discordou ele revoltado. Mostrando-se obcecada pelo cunhado, Olivia argumentou: Você não vai conseguir fugir da vontade do seu coração. Está na cara que nós ficaremos juntos e eu vou continuar pacientemente esperando você tomar coragem de me transformar em sua mulher. Deixe disso, garota, você está fantasiando. Se você continuar com essa ideia maluca, eu vou ser obrigada a chamar a sua irmã aqui e contar tudo para ela, ameaçou Eduardo. Se você fizer isso comigo, vai se arrepender amargamente. Só não farei por respeito aos convidados, ponderou Eduardo. Vamos, seja homem, cumpra a sua ameaça, chame a Laura e conte para ela que eu o amo. Só assim eu terei a oportunidade de escancarar o meu coração e arrancar de dentro de mim esse sofrimento que está me destruindo aos poucos. Pois fique você sabendo, minha querida, que eu não tenho medo de suas chantagens e nem vou me arrepender de nada porque eu não tenho o rabo preso com você. Em nada. Defendeu-se Eduardo com segurança. Então vamos ver se você se banca mesmo. Contarei em detalhes aos meus pais, na frente de todos aqui, que desde que eu era pequena você vem me seduzindo e agora, depois que você conseguiu o que queria de mim, fica bancando um maridinho fiel. Disse Olivia com a voz rancorosa. Isso é uma calúnia. Eu nunca aliciei você, sua mentirosa. Aliciou sim. E se você tentar colocar a minha família contra mim, eu vou revelar toda a verdade sobre o que houve entre nós. Tornou a ameaçar Olivia. Chocado com o desequilíbrio da cunhada, Eduardo disse: Mas nunca houve nada entre nós, Olivia. Você enlouqueceu? Não importa se houve ou não, Eduardo. E eu acho melhor você não me desafiar, porque a minha palavra vale mais do que a sua. Eu tenho certeza de que se eu abrir a boca aqui e fizer um escândalo revelando que você tem um caso comigo, todo mundo vai acreditar em mim. As coisas não podem ser conquistadas dessa maneira. Para um relacionamento acontecer, é preciso que seja a vontade de duas pessoas que se gostam reciprocamente, e não a escolha de uma só por meio de chantagens, como você está fazendo comigo. Você está com medo do meu pai, é? Perguntou ela com prazer. Ele não respondeu a essa indagação e, voltando no tempo, questionou: Foi por isso que você não quis assistir ao meu casamento com Laura? Não fui assistir ao casamento de vocês porque eu não suportaria vê-lo se casando com outra sem fazer um escândalo na igreja, confessou ela soluçando. Mas será que você não entende que a sua irmã é a mulher que eu amo? Me esqueça, suplicou ele, tentando livrar-se dela. Eu não tenho mais forças para lutar contra o meu coração, insistiu Olivia. Então você vai perder o seu tempo com essa ideia, porque eu não vou cair na sua armadilha por nada, avisou Eduardo. Eu não tenho mais nada a perder, afirmou Olivia. Tem sim, a sua vida.
Sem você, eu lá tenho vida? Eduardo deixou a cunhada falando sozinha e voltou para o meio da multidão. Frustrada, Olívia deixou a festa antes da cerimônia de abertura. Ela chegou em casa bufando de raiva, jogou-se na cama, esmurrou o colchão e se debateu como um peixe fora d'água, desabafando a sua revolta. Enquanto a jovem apaixonada sofria a dor do desprezo, o clima na festa esquentava entre as pessoas que alegremente proseavam aguardando a entrada da médium e líder espiritual, Mãe Laura, como era carinhosamente conhecida. No horário marcado, um voluntário da casa avisou que iria começar a reunião. Depois, o jovem olhou para outro voluntário que controlava o acesso à área reservada onde a dirigente ficava e consentiu que ele abrisse o portão em que havia um lindo desenho de uma estrela de 5 pontas. Todos olharam na direção do portão. A médium surgiu trazendo na mão uma vela acesa. E nesse instante, os convidados mais sensíveis já estavam emocionados com a energia positiva que sentiam vibrando no ambiente. Laura caminhou até o centro do salão, girou o corpo e se apresentando a todos e fez um gesto de gratidão com as mãos juntas, reverenciando a presença dos convidados. Foi nesse instante que uma coisa lhe chamou a atenção. Ela notou pela expressão do rosto do seu marido no meio do aglomerado de pessoas que ele era o único a não demonstrar alegria na festa. O olhar distante do companheiro mostrava que a alma dele não estava ali presente na animada reunião, como esteve em outras ocasiões. Entretanto, como se não tivesse percebido nada de estranho, a médium se ocupou do seu propósito, dando início aos trabalhos como estava programado. Feito o ritual, Laura incorporou seu guia espiritual, abriu espaço para que as pessoas fizessem perguntas e, após a sessão de atendimento ao público, o espírito deixou uma acalentadora mensagem sobre a continuação da vida após a morte, arrancando das pessoas lágrimas de conforto e esperança. Depois da etapa ritualística, foi servido o jantar e, no encerramento, entoaram emocionantes cânticos de evocação, clamando a proteção dos espíritos da natureza. Ao acordar no dia seguinte, Laura sondou o marido sobre o motivo que o deixara introspectivo durante a festa. Eduardo, esquecendo-se de que a esposa, com a sua clarividência e sensibilidade apurada, captava qualquer situação no ar, alegou que os preparativos para o evento tinham-lhe consumido toda a energia e que na hora de festejar já estava esgotado. Laura sentiu que o companheiro estava lhe escondendo algo e, decidida a fazer-lhe dizer a verdade, demonstrando-se irritada, taxativamente o indagou: Eduardo, você se esqueceu de que eu sou clarividente? Por que você está me perguntando isso? Desconversou ele impaciente. Não se faça de desentendido. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Diga logo o que está acontecendo com você, pressionou a esposa. Não está acontecendo nada comigo, disse ele saindo do quarto. Volte aqui. Vamos conversar como 2 pessoas adultas. Eduardo bateu a porta e seguiu para o quintal. Com a evasiva do marido, Laura foi preparar o café da manhã. Como era esperado, a partir daquele dia, Eduardo passou a manter distância da cunhada. Porém, quanto mais ele a rejeitava, mais a moça se sentia atraída pelo cunhado. Determinada a alcançar o seu objetivo, Olívia passou a assediá-lo de todas as maneiras possíveis. Completamente apaixonada, na verdade, obcecada, a jovem usava os mais arrebatadores apelos sensuais para persuadi-lo.
E por mais que Eduardo evitasse se envolver com a cunhada, quando a olhava, reconhecia que Olívia tinha o que mais o atraía em uma mulher. Olívia era dona de um belo corpo e, acima de tudo, ainda era virgem. Atributos que acabaram despertando nele a curiosidade de descobrir os segredos da insistente cunhada. Ela, percebendo que o peixe estava mordendo a isca, não lhe dava trégua, nem um dia sequer. A cada dia que passava, vendo as tentadoras curvas do corpo daquela moça pura, sendo coagido pelos seus jogos de sedução, Eduardo sentia-se mais próximo de um abismo. Dominado pelo desejo ardente de tê-la em seus braços, ele não dormia direito e, quando conseguia pegar no sono, tinha repetidos sonhos eróticos, cometendo as mais loucas fantasias com a cunhada. Quando acordava, as imagens dos picantes sonhos continuavam em sua mente como um filme, trazendo a sensação de que tudo aquilo tinha sido real. Eduardo sentia-se tão mal que, ao conversar com a esposa, não conseguia nem encará-la. Para disfarçar o desconforto íntimo que lhe roubava a paz do espírito, tentava mostrar alegria com o sorriso da boca para fora. Porém, isso não diminuía o estranhamento de Laura a respeito do comportamento diferente do marido. Por isso, ela questionou-o mais uma vez sobre o que estava acontecendo com ele e novamente não obteve resposta do companheiro. De um lado, Eduardo evitava conflitos em seu casamento e também com a família da esposa. De outro, Laura começava a ter a nítida desconfiança de que estava sendo traída e, por essa razão, passou a investigar os passos do companheiro, na tentativa de descobrir o que ele guardava em segredo. Como não descobriu nada de errado no dia a dia de Eduardo, Laura fez o que mais a acalentava. Procurou consolo no colo da mãe. Alzira, por sua vez, tentava compreender o que se passava. Filha, o que aconteceu entre vocês antes dessa mudança do seu marido? Não aconteceu nada de anormal entre nós, mãe. Como não houve nada de anormal, minha filha? Ninguém muda de uma hora para outra sem motivo, ainda mais o Eduardo, que sempre foi um homem tão apaixonado por você e responsável com as obrigações do seu casamento. É justamente isso que está me deixando mais preocupada. Quando ele começou a se comportar com indiferença? Questionou Alzira. Isso começou no dia da festa de comemoração anual do nosso centro. Estava tudo bem, mas quando eu entrei no salão para fazer a abertura da festa, eu notei que ele estava totalmente fora da realidade. Mesmo no meio da multidão, era a única pessoa que não demonstrava alegria. Como o conheço muito bem, eu percebi que a sua expressão era de preocupação. O comportamento dele denunciava claramente que alguma coisa estava levando a sua mente para longe dali. Pode ser que ele esteja sentindo ciúmes de você, supôs Alzira. Ele não tem motivos para sentir ciúmes de mim. Aconteceu alguma coisa desagradável durante os preparativos do evento que deixou seu marido chateado, minha filha? Não tenho dúvidas disso, mãe. Com certeza aconteceu alguma coisa com o Eduardo naquele dia. Mas o quê? Questionou mais uma vez. Eu já perguntei várias vezes o que houve, mas o homem vive isolado e não se abre por nada. E quando tento conversar, ele fica irritado. E como se não me devesse nenhuma satisfação, simplesmente diz que o estou incomodando com essas investigações, parecendo uma mulher insegura que fica vigiando até os pensamentos do marido. Filha, a coisa que mais deixa um homem nervoso é quando ele está passando por algum problema e a mulher fica em sua orelha tentando descobrir o que é. Embora estivesse angustiada, Laura se divertiu com a observação da mãe. O homem tem um jeito de agir diferente da mulher, explicou Alzira. Quando nós estamos passando por algum problema,
Conversamos com uma amiga, desabafamos e colocamos para fora tudo aquilo que está nos afligindo. Já o homem, diante da mesma situação, age igual uma tartaruga, ou seja, se esconde dentro de si mesmo, tentando fugir do problema. Lembra-se de que sempre conversamos sobre isso? Diante da resposta positiva de Laura, a mãe sugeriu: pare de cobrar explicações dele. Dê tempo ao tempo. A pior coisa do mundo é conviver com a dúvida, disse Laura insegura. Não há de ser nada, minha filha, aditou Alzira. Eu posso até estar enganada, mãe, mas a minha sensibilidade me alerta que algo estranho está acontecendo com o meu marido, e eu não sei dizer com clareza o que de fato ocorre com Eduardo. Porém, eu sinto que existe a presença de alguém manipulando energias perversas contra nós dois, colocando o nosso casamento em crise. Deixe o seu marido quieto no canto dele o tempo que for preciso. Somente vibrando energias positivas, você conseguirá afastar essa nuvem escura que circunda a relação de vocês e trazer de volta a harmonia. Vou colocar suas dicas em prática, mãe, disse Laura, sentindo-se mais calma. Alzira deu um carinhoso abraço na filha e despediram-se. Capítulo 16. Dias depois, Laura procurou a mãe para contar-lhe que Eduardo continuava indiferente e apresentando um comportamento cada vez mais evasivo. Peça esclarecimento ao seu mentor espiritual, sugeriu Alzira, achando que a filha já deveria ter feito isso. Eu já pensei em fazer isso, mãe. Entretanto, uma vez, durante uma conversa, o Alaor me falou que não é porque eu trabalho como médium que eu serei poupada dos desafios da vida. Ele foi taxativo quando me disse que mediunidade não serve como atalho para nos desviar dos aprendizados do nosso desconhecido caminho. Ele explicou que a espiritualidade não pode interferir em certas situações para livrar alguém de coisas desagradáveis, porque os acontecimentos que atraímos fazem parte do nosso crescimento e desenvolvimento. Então, se é assim que a vida funciona, não adianta a gente sofrer se preocupando com coisas que não temos poder para mudar, concluiu Alzira. Sem argumento para contestar, Laura suspirou fundo e ficou calada. E o que você sente que está acontecendo? Tornou a falar a mãe. Sinto que há uma interferência muito ruim nos distanciando. Ele tem procurado você como mulher, mantendo a intimidade de casal? Isso sim, mãe, mas não com aquela mesma intensidade do início. A sensação que eu tenho quando estamos em nossa intimidade de casal é de que ele está apenas cumprindo a sua obrigação de marido. Isso faz eu me sentir péssima, desabafou Laura com a voz chorosa. Filha, o casamento é feito de fases boas e de outras desafiadoras. É normal que o apetite sexual do casal diminua com o passar do tempo. E, para que uma união seja duradoura, é preciso que haja entre o casal muita compreensão, tolerância e principalmente paciência. A senhora já me ensinou esses segredos, mas é muito difícil colocar em prática qualidades que nós ainda não desenvolvemos. Não fique assim, minha filha, isso é mais uma fase de adaptação do casamento. Eu, que já vivi momentos quase insuportáveis com seu pai, eu posso lhe garantir que logo essa nuvem escura vai passar e tudo ficará bem entre vocês. Esse tipo de turbulência faz a relação se fortalecer. Como pode uma pessoa, espiritualmente como eu, que vive orientando os outros, estar nessa condição, igual uma menininha indefesa, chorando pelos cantos e pedindo consolo da mamãe? Questionou Laura aflita. Filha, você não pode misturar as coisas desse jeito. Na convivência com seu esposo, você precisa se esquecer de que é uma famosa médium e ter a consciência de que, para ele, você é apenas a esposa.
Reconheça suas limitações. Você não é capaz de salvar o mundo. Lembre-se de que antes de ser uma líder espiritual, você é um ser humano como qualquer outro, vivendo das mesmas condições de aprendizado. Problemas, até o Papa os tem, tornou Alzira enfática. Eu tenho consciência disso, mãe. Laura, eu sei que você é uma pessoa espiritualmente esclarecida e longe de mim querer lhe ensinar alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer algo muito importante, minha filha. Precisamos confiar as coisas que não conseguimos resolver aos benfeitores espirituais, porque eles estão no mundo como guias para nos ajudar, orientar. Eu concordo com a senhora. É exatamente isso que eu recomendo às pessoas que me procuram. Falar é uma coisa, colocar em prática é outra. Laura, muito angustiada e chorando, abraçou a mãe e pressupôs: será que o Eduardo está gostando de outra mulher? Calma, minha filha. Deixe de ser dramática. Confesso que conviver com a dúvida é uma tortura, mas também não vamos baixar a autoestima com pensamentos negativos. Vamos procurar manter sentimentos elevados, propôs Alzira. Laura, consumida pela insegurança com o que estava por vir, disse: uma traição seria o meu fim, mãe. O que a leva a crer que seu marido está traindo? Ele lhe deu motivos claros de que realmente está se envolvendo com outra pessoa? Não, mãe, isso não. Eu já fiz de tudo para descobrir um deslize dele e nada. A senhora sabe que as coisas mais comuns, principalmente em nossa terra, é encontrar homem que não tem condições nem para bancar uma mulher e, por fantasia, arrumam um harém para se divertir enquanto a honrada esposa se mata de trabalhar cuidando dos filhos e da casa. Infelizmente, essa é a realidade de muitos homens. Só que não podemos ser radicais julgando que todos são assim. E muito menos o seu marido, devolveu Alzira, numa tentativa de acalmar a filha. Aos que se contentam com o que é familiar, mas também aos machistas que querem uma boa esposa e mãe, mas necessitam de mulheres fáceis para satisfazer suas fantasias. As duas não notaram que, enquanto conversavam, Olívia, como sempre, estava com o ouvido colado atrás da porta, escutando tudo. Ela ficou muito contente ao descobrir que o cunhado estava se comportando de maneira diferente nos últimos dias. A crise no casamento da irmã significava que o Eduardo tinha caído no seu jogo de sedução e conquistá-lo era só uma questão de tempo. Olívia foi para o quarto, ficou se olhando diante do espelho e imaginando como seria o seu primeiro momento íntimo com o cunhado. Embalado pelas cenas que surgiam em sua mente, cometendo as mais quentes fantasias com Eduardo, sentia tanto desejo em se entregar para ele que mordiscava os lábios enquanto se divertia com a própria loucura. Me aguarde, bonitão. Eu vou presenteá-lo com algo inesquecível, para que você nunca mais diga que o seu coração está compromissado para sempre com a tonta da Laura. Ufa, nem quero pensar na loucura que será, disse ela, abanando-se como se estivesse apagando o fogo que subia pelo corpo inteiro. Ainda se olhando diante do espelho, exaltando-se, disse à imagem refletida: você é muito mais linda do que a sua concorrente. A Laura só se casou com o seu homem porque você não agiu rápido. Não quando seu cunhadinho, metido a homem fiel, tiver a oportunidade de sentir o calor do seu lindo corpo nu nos braços dele. O coitado vai até perder o fôlego de paixão e, de maneira selvagem, irá lhe possuir, tirando a sua virgindade. De repente, ela teve a sensação de que alguém tinha entrado no quarto e a flagrado falando sozinha. Trazida de volta à realidade,
girou rapidamente para trás e suspirou aliviada por ter sido apenas uma impressão. Ainda bem que foi só um susto, sussurrou e continuou. Eu preciso tomar mais cuidado para não revelar os meus segredos e intenções com o meu cunhadinho, porque se o meu pai descobrir que eu e o Eduardo estamos tendo um caso, mesmo antes do fato ser consumado, nossas vidas serão aniquiladas. Após o seu diálogo solitário, Olivia deixou o quarto e, sentindo-se seguida por alguém, foi até a cozinha e pegou uma bacia, uma faca e foi para o quintal, onde colheu algumas laranjas e as cortou ao meio, consumindo os frutos com bagaço e tudo. Alzira, com muito esforço, conseguiu amparar e reanimar Laura. Vamos dar tempo ao tempo. E se o seu marido estiver traindo você, quem vai perder o moral é ele, por não honrar a promessa que lhe fez quando se casaram. Você é uma mulher decente. Se a sua desconfiança vier a se confirmar, uma coisa eu lhe digo: uma pessoa qualificada e honrada como você não deve se rebaixar, ficando deprimida por causa de um homem que não a respeita. As palavras de Alzira fortaleceram e levantaram a autoestima de Laura. Muito emocionada, abraçou a mãe e, cheia de coragem, levantou o astral. Nem sei o que seria de mim se eu não tivesse a senhora ao meu lado. Eu acho que as mulheres seriam muito mais fortes e felizes se tivesse uma mãe tão maravilhosa como eu tenho, declarou ela, secando as suas lágrimas. Laura, eu acredito que cada um de nós tem aquilo que cultiva. Depois da conversa, as duas seguiram para os seus afazeres. Laura recebeu o chamado de uma família que morava na cidade para atender uma moça que vivia sendo assediada por um espírito em desequilíbrio e que incorporava na jovem nos momentos mais inusitados, gerando muito constrangimento em sua vida. Sem desconfiar de que a irmã estava armando para seduzir o seu marido, Laura pediu que Olivia ficasse cuidando de sua casa e dos seus filhos. Olivia, fingindo-se prestativa, prontamente aceitou o convite e em pensamento agradeceu pela oportunidade de colocar o seu plano em ação. Até que, enfim, o meu grande dia chegou. Antes de seguir viagem, Laura recomendou que os filhos se comportassem bem durante a sua ausência e agradeceu à irmã pela ajuda. Pegou as suas coisas e partiu rumo à cidade, informando que só voltaria para casa no outro dia. Quando começou a anoitecer, Olivia preparou o jantar e, antes que o cunhado chegasse do trabalho, serviu as crianças para se livrar logo deles. Depois foi com os sobrinhos para a casa dos avós maternos, onde dormiriam naquela noite. Quando Eduardo chegou, jantou, foi até a casa dos sogros, deu um beijo nos filhos, agradeceu a cunhada pela ajuda e desejou boa noite aos sogros e saiu para se distrair um pouco, conversando com os amigos da vizinhança. Uma coisa chamou a atenção de Eduardo quando ele se despediu, de maneira discreta. Olivia expressou sensualidade, encarando-o como quem queria devorá-lo com os olhos. Atordoado com a investida da cunhada, Eduardo murmurou: preciso manter distância dessa menina. Ela é um perigo. Alguns minutos após da saída do cunhado, Olivia inventou que estava sentindo uma forte dor de cabeça e Alzira, preocupada, perguntou: você quer que eu pegue um remedinho para afastar esse mal-estar, filha? Não precisa se preocupar não, mãe. Não é nada demais. Então vá descansar e deixe que eu termino de arrumar a cozinha. Olivia foi para o quarto, trancou a porta e em seguida saltou pela janela, correndo em direção à casa da irmã com o único objetivo: seduzir o cunhado. É hoje que Eduardo será meu, só meu, dizia Olivia para si mesma. Já era tarde da noite quando Eduardo retornou para casa e, ao se deitar,
levou um susto ao tocar o corpo de uma mulher completamente nua na sua cama. Imediatamente lhe veio à mente a imagem de Olívia, encarando-o de maneira sensual e provocativa, quando ele esteve na casa dos sogros horas antes. Essa louca só pode ser a Olívia, pensou. Ainda assustado e ao mesmo tempo curioso, perguntou no escuro: Olívia, é você? Ela, de maneira silenciosa, pegou as mãos do cunhado e as levou aos seus seios. Quando ele tocou aqueles mamilos, foi dominado pelo calor do momento e deslizou as mãos sobre o corpo dela, tocando intimamente as suas curvas pecadoras. E assim, como Olívia imaginava que seria a reação de Eduardo, por algum instante ele pareceu ter perdido o fôlego. Tamanha fora a emoção que sentiu ao encontrá-la completamente nua em sua cama, num lugar que até então só fora de sua amada esposa. Olívia, certa de que o peixe havia mordido a isca, não perdeu mais tempo. Rolou na cama, jogando o corpo nu sobre o cunhado, sussurrando palavras eróticas no ouvido dele e fatalmente enlouquecendo-o de desejo. Eduardo, que já andava distante de Deus, ficou ainda mais longe dele. Deixou-se envolver pelos encantos da cunhada e beijaram-se ardorosamente. As suas mãos atrevidas estavam incontroláveis naquele momento, e movido por uma chama intensa, tocou as intimidades da cunhada, como nunca tocara a própria esposa, acariciando-a loucamente, sem o menor pudor. Olívia, completamente entregue àquela gostosa sensação de estar vivendo um romance proibido, sentiu um prazer indescritível, tomando conta de todo o seu ser. Eduardo, tomado pela vontade de possuí-la, perdeu o medo da morte. Colocou seu casamento em risco e, no fogo do momento, se entregou à paixão que o consumia. Olívia o agarrou pela cintura e o puxou para cima dela, permitindo que ele tirasse a sua virgindade de uma vez por todas. Ele, transformando-a em sua mulher, como ela desejava fervorosamente desde a adolescência. Agora, na mente de Olívia, ela finalmente ocupava o lugar da irmã. Enquanto isso, na cidade, Laura estava dormindo. E por ser uma pessoa extremamente sensível, naquele exato momento em que o marido e a irmã cometiam a traição, ela despertou sentindo uma forte tontura e uma pontada no peito, como se tivesse levado uma punhalada no coração. Sentou-se na cama, fechou os olhos e começou a rezar, pedindo ajuda ao plano espiritual. Logo, seu mentor apareceu ao seu lado e lhe disse: Filha, conte comigo, pois eu estarei sempre presente nas travessias difíceis que terá que superar durante a experiência dessa encarnação. Emocionada, Laura agradeceu ao amigo espiritual pelo apoio. Alaor despediu-se e Laura novamente se deitou, mas não conseguiu se desligar daquela estranha sensação que lhe sufocava a garganta e ardia o peito. Eduardo e Olívia, dominados pelo desejo ardente, viveram intensamente as mais loucas fantasias até altas horas da madrugada. Já satisfeita com a noitada, Olívia deixou o cunhado dormindo e foi embora para a casa dos pais, pisando leve para que ninguém percebesse a sua chegada. No dia seguinte, quando Laura chegou em casa, o marido já havia saído para trabalhar e os filhos permaneciam na casa dos avós. No entanto, assim que ela entrou no quarto do casal, sentiu uma energia muito densa vibrando no ambiente. De repente, foi acometida pela mesma sensação de angústia que lhe havia interrompido o sono durante a noite. Laura se trocou, abriu as janelas da casa para afastar aquele ar pesado. Foi até a cozinha, tomou um copo de água, retornou ao quarto, sentou-se na cama, fechou os olhos e fez uma sentida prece, pedindo o amparo dos amigos espirituais. Em seguida, fez uma limpeza energética na casa com a oração e defumação,
afastando a companhia indesejada que ali se manifestava. Depois foi buscar os seus filhos. Quando se aproximou da casa dos seus pais e viu Augusto e Açucena brincando, sentiu um alívio reconfortante no peito. Mamãezinha! Gritou Açucena, correndo em sua direção para abraçá-la. Oi, querida! Respondeu ela amorosamente, apressando o passo e indo ao encontro da filha. Com a garotinha nos braços, Laura apertou-a com força e beijou seu lindo rostinho várias vezes, matando a saudade, enquanto Augusto se aproximava para abraçá-la também. Laura colocou delicadamente Açucena no chão e repetiu o mesmo gesto de carinho com o filho mais novo. Que saudades de vocês, meus amores, disse ela emocionada. A gente também estava morrendo de saudade da senhora, mamãezinha, retribuiu a menina com meiguice no seu jeitinho de falar. Comportaram-se bem? Perguntou ela, de mãos dadas com os filhos. Sim, responderam os dois de uma só vez. Então vão ganhar mais beijos da mamãe, devolveu ela, dando mais um beijo estalado no rostinho de cada um dos filhos. A vovó contou as nossas histórias preferidas antes de dormirmos. Contou Açucena, demonstrando seu prazer em ouvir as suas irresistíveis histórias. Assim você vai deixar a mamãe com ciúmes e com inveja da vovó, tornou Laura novamente beijando o rostinho corado de sua pequena e amada Açucena. Augusto, com a autoestima elevada por ter ouvido elogios da avó, falou. O vovô disse que me ama do tamanho de todo o universo. Ao escutar o filho comentando com orgulho que o avô havia lhe feito uma declaração de amor, Laura aproveitou a oportunidade para reforçar aquela imagem positiva na mente do seu filho, de que ele realmente era muito amado. Não só o vovô, mas todos nós da família amamos muito vocês dois, disse ela, abrindo os braços como se estivesse mensurando o tamanho do amor. Contentes, Augusto e Açucena entreolharam-se, olhos brilhando de alegria por saberem que eram queridos pelos membros de sua família. Com isso, Laura notou que aquela declaração de amor lançada no coração das crianças tinha alcançado o mais profundo da alma dos pequenos, deixando internalizada a certeza de que eram pessoas importantes e muito queridas. Alzira estava colocando a casa em ordem quando escutou a voz da filha conversando com as crianças. Imediatamente deixou seus afazeres e foi ter com Laura. Assim como fez com os filhos, Laura deu um afetuoso abraço na mãe e perguntou por Olívia. Ela queria agradecer à irmã por ter cuidado das crianças, mas foi informada de que Olívia tinha ido até a casa de uma amiga que ficava distante dali. Mãe e filha conversaram um pouco e Laura voltou para casa levando os filhos. Enquanto Laura preparava o almoço, as crianças foram brincar. Aparentemente, as energias no interior da residência já estavam melhores. Contudo, ela tinha nítida certeza de que acontecera algo muito grave e que gerara desarmonia em seu lar. Eduardo chegou do serviço com aparência abatida. Não conseguia encarar a esposa, pois um sentimento de culpa destruidor corroía sua alma. Laura, notando seu olhar aflito, perguntou: aconteceu algo estranho aqui em casa durante a minha ausência? Nem comece com as suas investigações, porque não aconteceu nada durante a sua ausência, respondeu ele, dando as costas para a esposa. E por que você está com essa cara? Eu estou com essa cara porque é a única que eu tenho, rebateu Eduardo, demonstrando-se muito irritado com a segunda pergunta. Qual é o real motivo de você estar me tratando com esse desprezo? Eu só falei desse jeito porque você às vezes me tira do sério com essas suas perguntas chatas que só enchem o meu saco.
Você tem certeza de que você não está me escondendo nada? Insistiu ela. Completamente descontrolado, Eduardo esbravejou. Eu não sei onde estava com a minha cabeça quando eu decidi me casar. Eu troquei a minha liberdade de solteiro por uma prisão. Jesus amado, o que eu fiz com a minha liberdade? Eu não posso sequer pensar na vida que logo já vem a chata da mulher me torrar a paciência com perguntas investigativas. Meu pai do céu! Laura aproximou-se dele e quis saber. Por que está arrependido de ter se casado? Encontrou outra mulher mais interessante que eu? Rangendo os dentes de raiva, Eduardo novamente bradou. Olha, Laura, eu vou falar uma coisa. Você parece uma investigadora de polícia que fica perguntando a mesma coisa várias vezes, tentando colocar a pessoa acusada em contradição para arrancar dela algum segredo. Laura cobrou com voz firme. Eu não sei se você se lembra do compromisso que assumiu comigo. Eu sou a sua mulher e tenho o direito de saber o que está se passando com você. Eduardo mais uma vez deixou a esposa falando sozinha. Foi até o quarto, pegou uma toalha e saiu rumo ao riacho. Precisava tomar um banho para esfriar a cabeça. Aguardem, a história continua.